Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada das Escrituras. Hoje, a gente vai mergulhar em um momento de pura tensão na vida de Abraão, lá em Gênesis capítulo 20. Sabe, é uma daquelas passagens que mostram como até um gigante da fé pode ser frágil, pode errar, mas, ao mesmo tempo, revela a grandiosidade de um Deus soberano que age mesmo no meio dos nossos vacilos. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. O que acontece quando a fé de alguém, especialmente alguém como Abraão, o pai da fé, simplesmente desmorona diante do medo? A gente vai ver de perto como essa falha acontece, as consequências que ela traz e, o mais incrível, como Deus entra em cena para consertar a situação e garantir que o plano dele continue de pé. Então, vamos lá. Nossa história começa com uma viagem, uma mudança que, rapidinho, se transforma numa crise daquelas, tanto espiritual quanto diplomática. Abraão e sua família chegam numa terra nova, e é nesse lugar desconhecido que o medo antigo de Abraão vem à tona e o leva a cometer um erro que ele já tinha cometido antes. Olha só, o versículo 1 nos conta que Abraão foi para o Neguebe, uma região mais ao sul, e foi morar em Gerar. Gerar, para a gente ter uma ideia, era uma cidade filisteia, com seu próprio rei, chamado Abimeleque. E aqui está o ponto-chave para entender tudo. Abraão era um estrangeiro ali, um peregrino. Naquela época não tinha embaixada, não tinha lei internacional. A vida dele e tudo que ele tinha dependiam da boa vontade do rei local. Essa vulnerabilidade toda é a sementinha do medo que vai crescer no coração dele. E é aí que o medo vira ação. Abraão, morrendo de medo de que os homens daquele lugar pudessem matá-lo para ficar com sua esposa Sara, que era muito bonita, apela para uma meia-verdade perigosíssima. Ele sai dizendo para todo mundo que Sara é a sua irmã. E o mais impressionante, ele já tinha feito isso antes, lá no Egito, e quase deu tudo errado. A decisão dele não é por maldade, sabe? É pura autopreservação, mas uma autopreservação guiada pelo medo. Uma falha total em confiar que o mesmo Deus que prometeu um filho através de Sara também podia protegê-los. A consequência do engano de Abraão é imediata e terrível. Abimeleque, o rei, ouvindo que Sara é solteira e, portanto, disponível, age como era o costume da época e a leva para o seu harém. Pensem no desastre. A promessa de Deus, a linhagem sagrada que dependia de Sara, agora está num palácio pagão, correndo um risco gigantesco. Tudo isso por causa da falha de um homem em confiar em Deus. Humanamente falando, a situação não tinha mais conserto. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada espetacular. Quando o plano humano falha de um jeito monumental, o plano divino entra em cena. E de uma forma super dramática. Deus não age através de Abraão, que foi quem criou todo o problema. Não, ele intervém diretamente na vida do rei pagão, Abimeleque, através de um sonho. Imagina o susto de Abimeleque. A mensagem de Deus no sonho é direta, não deixa nenhuma dúvida e é apavorante. Deus chega e já dá a sentença: você vai morrer. E olha a clareza da acusação. A mulher que você tomou é casada. Deus revela a verdade que Abraão escondeu e se coloca como defensor do casamento e, mais ainda, do seu próprio plano que dependia da pureza da linhagem de Sara. Agora, o diálogo que se segue nesse sonho é simplesmente fascinante. Abimeleque se defende e ele argumenta que agiu de boa fé, com sinceridade de coração, baseado na mentira que ele ouviu. E a resposta de Deus é extraordinária. Deus concorda com ele e ainda revela algo incrível. Foi por isso que eu impedi que você pecasse contra mim e não deixei que você a tocasse. Percebem? Deus não só avisou, ele agiu para impedir que o pecado acontecesse. Isso mostra de forma brilhante a soberania de Deus, que protegeu tanto a inocência do rei quanto a integridade de Sara, mesmo quando seu escolhido falhou feio. Então, vamos ver o que acontece na manhã seguinte. O sonho resolveu a crise com Deus, mas e a crise humana? A mentira ainda precisa ser desfeita. E o que vem a seguir é uma das cenas mais irônicas de toda a Bíblia. No outro dia, Abimeleque, ainda tremendo de medo, chama Abraão para uma conversa. E a pergunta dele é cheia de uma indignação justíssima. É o rei pagão dando uma bronca no pai da fé. Abimeleque entende uma coisa que Abraão pareceu esquecer. O pecado de um líder traz desgraça para todo o seu povo. Ele acusa Abraão de ter trazido uma grande culpa sobre ele e seu reino. A vergonha de Abraão nesse momento deve ter sido gigantesca. Encurralado, Abraão finalmente tenta se justificar. Primeiro, ele admite que julgou mal o lugar, pensando que ali ninguém temia a Deus. Que ironia, né? Porque o rei daquele lugar mostrou muito mais temor a Deus do que ele. Segundo, ele confessa o medo que estava no centro de tudo, o medo de morrer por causa de Sara. E por último, ele se agarra na meia-verdade de que Sara era sua meia-irmã.
Tecnicamente era verdade, mas foi uma verdade usada para enganar, o que na prática a torna uma mentira. A justificativa dele só revela uma coisa: suas ações nasceram do medo e da falta de fé. Mas, gente, no meio de toda essa bagunça, Deus faz uma declaração surpreendente a Abimeleque sobre Abraão. Ele diz: devolve a mulher ao marido dela, porque ele é profeta. A palavra hebraica aqui é Navi, e essa é a primeira vez que ela aparece na Bíblia para descrever alguém. Um Navi é um porta-voz de Deus. Ou seja, mesmo no ponto mais baixo de Abraão, na sua falha, na sua vergonha, Deus reafirma o chamado dele. A identidade de Abraão não estava no seu desempenho, mas na vocação de Deus. Que demonstração de graça! E a ordem de Deus para Abimeleque é duplamente chocante. Primeiro, devolva a mulher. Segundo, confie na oração do mesmo homem que te enganou para que você possa viver. Deus coloca tanto o rei pagão quanto o profeta falho numa posição de humildade. Abimeleque precisa obedecer e honrar o cara que o prejudicou. E Abraão precisou orar pela pessoa que ele enganou. Esse é o caminho da verdadeira restauração, através da obediência, do perdão e da oração. Vamos agora para a parte final para ver como essa situação toda complicada se resolve. A restauração aqui não é um passe de mágica, mas um processo, uma série de passos que mostram arrependimento, generosidade e o poder da intercessão. O texto nos mostra esse processo passo a passo. Abimeleque não só obedece e devolve Sara, mas vai além, dando presentes generosos a Abraão. Em resposta, Abraão cumpre seu papel de profeta e ora por Abimeleque. E só então Deus age de novo, curando a casa de Abimeleque. O texto revela que Deus tinha deixado todas as mulheres da casa estéreis por causa do que aconteceu. Ou seja, a cura completa precisou da obediência do homem e do poder de Deus. E o versículo 16 destaca um detalhe: as 1000 moedas de prata. E isso não era só um pagamento, um jeito de comprar o perdão. Era um ato público. Na cultura daquela época, isso era como uma declaração para toda a cidade de que a honra de Sara estava intacta, que ela era inocente. Abimeleque fez questão de restaurar publicamente a reputação que a mentira de Abraão tinha manchado. E isso nos leva à grande lição dessa passagem toda. Abraão usou o seu livre-arbítrio. Ele escolheu mentir por medo e essa escolha teve consequências bem reais. No entanto, a soberania de Deus nunca esteve em risco. Deus, no seu poder, controlou os eventos, até mesmo os sonhos de um rei pagão, para proteger seu povo, preservar sua promessa e garantir que seu plano final não fosse frustrado pelo erro humano. E assim, a história de Abraão em Gerar nos deixa com essa pergunta para a gente refletir. Nas nossas vidas, quando a gente encara o desconhecido, o que guia as nossas decisões? É o medo, que nos leva a pegar atalhos, a mentir, a confiar só na gente mesmo? Ou é a fé? A confiança de que o mesmo Deus que protegeu Abraão, apesar das falhas dele, também é soberano sobre as nossas vidas. A lição é aprender com os erros e, principalmente com a restauração, escolhendo sempre entregar nosso caminho ao Senhor e confiar na direção dele.